Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 8, 9, 10 e 11. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Aleluia. O Evangelho de João, ele traz a figura da águia. Ele traz o ministério da igreja. Ele traz também a operação do Espírito Santo de Deus. E nós vamos ver aqui, no versículo de número 8 a 11, especificamente no versículo 8, diz a Bíblia que o Senhor virá ao mundo para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Vamos aprender aqui, em primeiro lugar, que Jesus, ele está falando aqui do Espírito Santo de Deus. Quando ele vier, está falando especificamente aqui da pessoa maravilhosa do Espírito Santo. E, em segundo lugar, que o Espírito Santo já veio, como está escrito no livro de Atos, capítulo 2, versículo 2 a 4. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Começou então a operação do Espírito Santo de Deus na terra. Começou então o ministério do Espírito Santo de Deus, porque até Jesus, quem operou foi Deus. O ministério de Jesus, nós sabemos que teve a sua duração muito breve, cerca de 3 anos, alguém arrisca dizer ainda 3 anos e meio. E quando Jesus ascende aos céus, ele diz, eu vou, mas eu enviarei o Consolador. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 2 a 4, a efusão, a manifestação, o princípio do ministério do Espírito Santo na face da terra. Quem opera hoje é o Espírito Santo de Deus. E em terceiro lugar, ele virá e vai fazer 3 coisas. E eu posso dizer e afirmar que ele já está fazendo, desde aquela manifestação gloriosa em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 2 a 4, começou a obra do Espírito Santo na face da terra. E ele vem fazer 3 coisas. E aqui nós podemos entender a essência de todo o Evangelho, o porquê da cruz, o porquê do ministério da igreja, o porquê do ministério do Espírito Santo de Deus. O que ele vai fazer? Ele vai convencer o mundo, primeiro, do pecado, segundo, da justiça e terceiro, do juízo. E num quarto momento, ele vai convencer, ele convencerá, diz a palavra de Deus, ainda no versículo de número 8, ele vai convencerá. E aqui nós podemos entender, ou você convence alguém, ou é convencido por alguém. Logo, nós percebemos que o Senhor jamais será convencido por alguém. Ao contrário, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós olhamos essa palavra no verbo afirmando que ele vai convencer, nós podemos entender que se o homem não quiser aceitar o pecado, não quiser aceitar a justiça, certamente não escapará do juízo. Ele vai convencer. Jesus, ele fará isso na pessoa do Espírito Santo, que é o que nós estamos falando aqui. Foi por isso que Jesus venceu na cruz. Foi por isso que Jesus foi morto na cruz.
e ressuscitou ao terceiro dia, derramou o seu sangue para convencer, e o Espírito Santo não só já está convencendo, como convenceu e continuará a convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vamos ver aqui. Em quinto lugar, vai convencer do pecado. Aleluia! Nós sabemos que o pecado entrou no mundo através de Adão, lá em Gênesis 3, verso 6, quando ele desobedeceu, comendo da árvore, provando da árvore que não podia ser provada, comida. E ali entrou o pecado no mundo. É isso que o Espírito Santo vem fazer. Ele vem apontar o pecado. Ele não vem agora, ele não vem apontando o pecado, ele não vem aqui apontando o pecador, não. Ele vem apontando o pecado, ele vem querendo convencer a humanidade que está em pecado por causa de Adão e Jesus retirando o pecado através da cruz. Aleluia! E nós devemos aqui reconhecer, eu sou pecador. Por minhas mãos, eu não posso me livrar da condenação. Logo, nós vamos entender aqui que a obra maravilhosa de Deus, através da sua igreja, deve sim apontar o pecado, deve apontar a mentira como pecado, deve apontar o engano como pecado, deve apontar a prostituição como pecado, deve apontar a idolatria como pecado, deve apontar tudo aquilo que não provém de Deus, o adultério, a lascívia, como pecado. Isso não serve para o homem, e deve ser o trabalho da igreja, e é o trabalho do Espírito Santo. Até hoje, o Espírito Santo está mostrando o pecado. Sexta coisa, da justiça, convencerá o homem da justiça. Nós só temos justiça em Jesus, que nele nós podemos ser perdoados. Nós só temos a justiça através do sangue de Jesus, que nos justifica. Significa dizer que o pecado, ele só é absolvido através do sangue de Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, aí somos então justificados pelo sangue de Cristo. Foi por isso que Jesus morreu. E quando assim nós aceitamos, nós então passamos a viver na dispensação de graça, da graça, desfrutando da graça, que é exatamente o maior momento da igreja na face da terra. Mas, diga-se de passagem, é necessário que o homem que não tem Jesus, ele precisa aceitar a Jesus como seu Salvador, ser justificado pelo sangue de Cristo e viver através e por causa da misericórdia de Deus, que não é outra coisa senão o favor que nós não merecemos, e por isso nós estamos na graça de Deus. O Espírito Santo convence do pecado, aponta o pecado, não o pecador. O Espírito Santo convence da justiça. Não existe outro Salvador dado entre os homens pelos quais nós devemos ser salvos, diz Atos capítulo 4, verso de número 12. Não existe atalhos, não existe segredo, não existe truque para a salvação. A salvação é somente através da justiça de Deus, que foi enviar o seu Filho Jesus para salvar todo aquele que crê, todo aquele que aceitá-lo, a Jesus como Salvador, tem então seus pecados perdoados e é conduzido a uma eternidade com Cristo através da justificação, da justiça. E foi para isso que o Espírito Santo de Deus veio. Apontar o pecado, apontar a justiça e, em sétimo, o juízo. Aleluia. Nós agora estamos na dispensação da graça de Jesus, agora. Mas Deus está mostrando o juízo. E aquele que aceita Jesus não prestará contas dos seus erros, porque os seus erros
foram lançados no mar de esquecimento. Aqui eu falo de uma nova criatura, aqui eu falo daquele que tem os seus pecados passados perdoados e passa a viver em novidade de vida. Aleluia! Porque agora nós fomos redimidos pelo sangue. Mas o Senhor, através do seu Espírito, aponta o juízo, porque haverá um juízo futuro, não para os cristãos, mas para aqueles que não aceitam a Jesus como seu Salvador. Ah, se a igreja apontasse o pecado nos nossos dias, ah, se a igreja falasse da justiça realizada ali na cruz para nos salvar, ah, se a igreja apontasse o juízo, dizendo que não adianta posição, que não adianta dinheiro, que não adianta favorecimentos, o que acontece é juízo para todo aquele que não se arrepender, para todo aquele que não mudar as suas atitudes, para todo aquele que não viver uma vida de mudança. Aleluia! Nós podemos aqui comparar o juízo ao nosso tempo, quando então temos alguma questão com alguém e nós somos réu, podemos assim dizer, e nós não devemos, mas somos acusados. Quando nós vamos a juízo, nós vamos tranquilos, porque a nossa consciência, nós somos sabedores, os fatos demonstram que nós não devemos, e aí nós vamos confiantes. É exatamente isso que Deus quer nos passar. Virá um juízo, e se você tem Jesus, você escapará do juízo futuro. Aleluia. Versículo 9 diz a Bíblia: do pecado, porque não creem em mim. O único que tira o pecado. A humanidade irá por fim crer. Será tarde demais para esses. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 20, verso 11, registra lá muito bem o problema da incredulidade. Se não aceitar, e aí Deus deixa o livre-arbítrio, que o único que tira o pecado é Jesus, aleluia, que o único que redime do pecado é Jesus, e lá no juízo nós vamos dar contas se não aceitarmos a Jesus como Salvador, o único capaz de nos tirar os pecados, de nos redimir dos pecados. Lá no versículo de número 10 diz a Bíblia: da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Aleluia! Significa dizer que Jesus cumpriu o plano que deveria ser cumprido, ele cumpriu. E cumpriu o plano por nós. Jesus foi rejeitado, como diz lá em Isaías 53. Jesus, ele foi rejeitado, ele foi vituperado, ele foi morto por meus e teus pecados, cumprindo aí a justiça de Deus. Aleluia! Lá no versículo de número 11, do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O grande culpado é o inimigo, que será finalmente julgado, aleluia, no final do ano milenar. Nós podemos ver aqui a injustiça derrotada. Nós podemos ver aqui o mal sendo aniquilado, tragado, aleluia, pela vitória. Aleluia. O grande culpado no juízo. Portanto, meu querido irmão, meu querido ouvinte, aceite a Jesus como teu Salvador. Renuncie os seus pecados. Aceite a justiça do Senhor, que foi o sangue de Jesus derramado na cruz. E escape do juízo que está para vir sobre toda a humanidade. Queira você aceitar ou não, queira ouvir ou deixar de ouvir, essa é a maior realidade dos nossos tempos. O Espírito Santo, através da igreja, está operando, condenando o pecado, falando da justiça e falando do juízo. Aleluia! Está aí convencendo o mundo que o mundo é pecador, convencendo o mundo da justiça, que é a morte de Jesus no Calvário, e convencendo o mundo que haverá um juízo, queiram aceitar ou deixar de aceitar. É essa a palavra do Senhor. A igreja do Senhor não veio para brincar, veio para apontar o pecado,
para convencer da justiça e convencer do juízo. Receba essa palavra aí, em nome de Jesus.